Cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Leonardo, está comigo a minha esposa Adriele. Estamos dando início mais uma vez a uma escola bíblica dominical na manhã de domingo, aqui em nossa casa, em nosso lar, para você que queira aprender também conosco um pouco da palavra de Deus, né? Nós temos hoje, irmãos, a lição de número 10, que é a lição com o tema Espírito Santo, o capacitador. Essa lição ela é referente, melhor dizendo, do primeiro trimestre de 2026 da editora CPAD. Caso você tenha ela, caso você tenha esse exemplar, você queira acompanhar com a revista que você tem. E também daqui a pouco nós vamos falar quais são os versículos bíblicos, né, que nós vamos citar aqui como texto-chave, né? Vamos citar outros versículos também, mas os que são chaves para poder nós entendermos sobre esse tema, que é o Espírito Santo, o capacitador. Como nós fazemos de costume, né? Nós oramos ao Senhor para que Ele possa nos dirigir em oração, a leitura da lição e a explanação desta maravilhosa palavra, que nós sempre temos que aprender mais dela, que é a palavra de Deus. Vou pedir para minha esposa estar dirigindo em oração neste momento. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor meu Deus, pedimos, Pai, que a Tua misericórdia, as Tuas bênçãos, as Tuas mãos, Pai, estejam estendidas sobre as nossas vidas, a vida de cada um que vai estar assistindo essa live agora, ao vivo, depois no gravado, que o Senhor possa, que o Teu Espírito Santo possa conduzir a cada coração, para que possa, Senhor, aprender, entender, compreender a Tua santa e poderosa palavra. Fica conosco, fala conosco. Se tem alguém, Pai, passando por alguma necessidade, angústia, tristeza, que o Senhor possa, meu Deus, Pai, restituir esta vida, que o Senhor possa preencher este vazio, esta falta, Pai, de algo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, vocês que estão assistindo, vocês podem ver esta live como Facebook, né? Agora no momento estamos gravando a live. Logo depois desta live a gente vai republicar este vídeo para o canal, que é o canal Entendimento da Bíblia, que é o canal do YouTube. Se você quiser nos seguir, se você quiser compartilhar não somente o vídeo pelo Facebook, mas pelo YouTube também, para que você possa ver este conteúdo e também o conteúdo dos outros estudos bíblicos que nós tivemos, né? O canal do YouTube tem também o registro dos outros ensinamentos que nós demos anteriores dessa lição e de outras lições também, tá? Você fique à vontade. Se você quiser fazer o seu comentário aqui na live, se você quiser fazer um pedido de oração, lembrando também que às quartas-feiras nós também gravamos os cultos das quartas-feiras aqui em casa. Você é nosso convidado, nossa convidada para estar conosco aqui também nas quartas-feiras. E também hoje, né, domingo às 9 da manhã, você é nosso convidado. Por exemplo, no próximo domingo, ou ainda hoje, se der tempo, às 9 da manhã, tá bom? Podemos passar o endereço para você aí no seu privado, né? Você manda mensagem para nós que a gente encaminha para você, sem problema, se você desejar estar nos visitando, cooperando conosco, tá bom? Vamos lá então. Então nós estamos com o tema Espírito Santo, o capacitador. O texto áureo desta lição está registrado em Joel, capítulo de número 2, versículo 28a. O profeta Joel, né? Nós vamos falar um pouco daquilo que ele traz nessa lição. O texto áureo da lição é Joel 2:28, que diz: E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Esse é o texto principal, é o texto áureo desta lição, tá bom? A verdade aplicada da lição está dizendo assim: o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Muito bem, então nós vamos entender isso, essa verdade desta lição. A leitura bíblica em classe, que são os versículos que nós vamos ver aqui, que você pode também acompanhar na sua Bíblia, caso você talvez não tenha lição, está registrado no livro de Joel, capítulo de número 2, versículos 28 e 29. Depois a gente vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4.
Também nós vamos ler em Atos, capítulo de número 8, versículos 14 e 17, 14 ao 17, melhor dizendo, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao versículo 7. Vou pedir para minha esposa fazer a leitura destes textos, caso você queira acompanhar, ou na revista, na sua lição, ou talvez na sua Bíblia, tá bom? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Atos 8. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. 1 Coríntios 12. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo. Deus que opera tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Amém. Muito bem, irmãos. Então a gente inicia aqui falando que o Espírito Santo, ele faz uma obra muito maravilhosa na vida do crente. E esta obra que o Espírito Santo faz, ela traz coisas novas para aquele que deseja verdadeiramente seguir a Jesus Cristo, seguir este caminho glorioso que é o caminho que vai também trazer a salvação, né? Então, nesta vida também que nós estamos vivendo aqui, nós temos essa oportunidade de estar recebendo essas coisas que o Espírito Santo, vamos dizer assim, qualidades, esses dons que nós vamos ver também do Espírito Santo, para que possamos agir na face da terra de uma forma que a igreja do Senhor Jesus, ela seja o quê? O diferencial para o mundo onde nós vivemos. Nós não conseguiríamos de maneira nenhuma se nós não tivéssemos a obra do Espírito Santo para realizar tais feitos. Então o Espírito Santo, ele nos ensina, ele ministra também em nossas vidas, a ponto de nós sabermos realizar aquilo que são os propósitos, os desígnios da parte de Deus para com o mundo, com as pessoas que são as pessoas que estão pecando, as pessoas que ainda não se converteram ao Senhor Jesus, e também para juízo. Muitas vezes alguns não falam, mas também serve para juízo, para aqueles que não querem saber do Evangelho. Então o Espírito Santo, ele é o capacitador, quando fala aqui, refere-se aqui na lição, né? A introdução diz assim, a promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se no Pentecostes e permanece válida para todos os que creem. A atuação do Espírito Santo vai além da obra de regeneração. Ele também é o capacitador do crente para o serviço no reino de Deus. Nesta lição veremos que o Espírito distribui dons
Conduz a igreja com manifestações sobrenaturais, promovendo unidade, santidade e testemunho eficaz no mundo. Interessante aqui, né? A introdução ela já praticamente está trazendo um resumo daquilo que o Espírito Santo ele vem fazer, ele vem trazer como capacitador a Igreja de Cristo, como o ensinador da Igreja de Cristo para apregoar a palavra de Deus, e não somente apregoar, mas tem um certo poder que recebemos do Espírito Santo para desenvolver esse trabalho, esta obra tão maravilhosa que é uma obra que Deus quer que venhamos fazer, que nós não tenhamos que ficar parados, irmãos. A obra de Deus ela é necessária ser feita, e nós que somos os cristãos aqui nessa terra, nesse tempo que estamos aqui em vida, vamos dizer assim, vida aqui biológica, nós vamos desenvolver esse trabalho para que o nome do Senhor seja glorificado. Precisamos sim do Espírito Santo em nossas vidas, tá? Para realizá-las. Vamos ler o tópico de número 1, a promessa do derramamento do Espírito, e o subtópico dele, que é 1.1, uma promessa de abrangência universal. Vou pedir para minha esposa fazer a leitura. Na antiga aliança, o Espírito atuava de modo pontual sobre pessoas específicas e para tarefas determinadas. Porém, cerca de 800 anos antes de Cristo, Joel profetizou uma nova dispensação, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Na nova aliança, essa promessa foi registrada em todos os evangelhos. Na profecia, a expressão sobre toda a carne aponta para a abrangência universal do Espírito, não a todos de modo indiscriminado, mas a todos que invocam o nome do Senhor. Essa linguagem quebra paradigmas e assim a ação do Espírito ultrapassa fronteiras e alcança jovens, velhos, homens e mulheres, livres e servos. Amém. Muito bem, irmãos. Essa promessa, como está falando aqui no texto, o profeta Joel profetizou há centenas de anos atrás, muitos anos atrás, antes de Cristo vir, inclusive, na face da terra. Ele profetiza acerca deste derramamento do Espírito. É interessante nós falarmos aqui que Joel, ele menciona em Joel capítulo número 2, versículo 28, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E, primeira coisa aqui, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Muito bem, profetizar. Uma coisa que vem da parte de quem? Do Espírito Santo. Profetizar. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Segundo, os vossos velhos terão o quê? Sonhos. Os velhos terão sonhos. Então, profetizar, sonhar. Os vossos jovens terão visões. Visões a terceira. Então, nós temos aqui 3 palavras, né? Profetizar, sonhar e ter visão. Ou três coisas, 3 ações, vamos dizer assim, né? Profetizar, sonhar e ter visões. E aqui tem essa condição, né? Porque, por exemplo, os filhos e filhas de quem? Filhos e filhas das pessoas que servem a Deus, vamos colocar aqui. Porque agora na nova aliança, existe os que são salvos em Cristo Jesus, e somos o quê? Filhos adotivos, somos filhos pela fé. Então esses filhos e filhas, eles vão fazer o quê? Eles vão profetizar. Profetizar acerca do quê? Das coisas que Deus tem para poder falar, pronunciar ao mundo. Profecia, né? Então a profecia está na boca de quem? Os filhos, são os filhos e filhas dos que servem a Deus. O que mais? Os jovens têm visões, antes, né, os velhos também falam aqui, que terão sonhos. Você já teve sonho? Você já teve visão alguma vez? Provavelmente alguns já tiveram. Eu já tive, minha esposa já teve. Aqueles que servem a Deus têm sonhos,
tem visões, às vezes Deus toma para profetizar, toma em profecia, como costumamos dizer. E de onde vem essas ações? De onde que surgem essas ações? Joel profetizou há mais de 800 anos atrás de Cristo, que isso aconteceria. De onde vem? Vem de uma promessa. A promessa que Jesus fez aos discípulos e à igreja do Senhor Jesus. Então, no dia do Pentecostes, que é no livro de Atos dos Apóstolos, que você vai ver esse registro, em que veio um vento impetuoso, como diz aqui na lição, Atos capítulo de número 2, quando vem, por exemplo, o vento impetuoso sobre as pessoas que estavam reunidos em um ambiente, vamos dizer assim, em um lugar, em um ambiente de reunião, todos estavam reunidos, aí veio esse vento veemente. Esse vento veemente não foi um vento comum, como se sopra hoje um vento que até mesmo o vento que vem, um vento forte que sopram as nuvens com força, ou um vento que sopra, você vê, por exemplo, as folhas de uma árvore, não é um vento comum. Esse é um vento que é a presença do Espírito Santo. Esse vento veemente que veio naquele momento, ele trouxe não somente o vento, mas apareceram sinais. E ali, muitos teólogos, muitos estudiosos entendem que ali foi o início, deu-se o início da igreja do Senhor Jesus. A igreja chamada hoje, ali começa a igreja, para muitos. Talvez alguns contradizem, né? Que deve ter sido outra época que já veio a igreja, mas muitos falam, muitos pregam e têm a convicção de que a igreja iniciou-se nesse dia, que é o chamado dia do Pentecostes. No Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança, não era assim. O Espírito, como é falado no Antigo Testamento, dificilmente você vai ver, se eu não me engano, 2 vezes você vai ver a expressão Espírito Santo no Antigo Testamento. Você vai ver muitas vezes a expressão Espírito com E maiúsculo, se relacionando ao Espírito Santo mesmo, porque o Espírito que fala no Antigo Testamento com E maiúsculo é também o Espírito Santo, que você vai ver mais vezes no Novo Testamento. Mas vamos colocar aqui que no Antigo Testamento, então, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ou o Espírito em letra maiúscula, como vocês preferirem, ele no Antigo Testamento, ele condiciona a algumas pessoas os dons para poder falar no nome de Deus. Então, ele atuava de uma forma específica para tarefas determinadas. Gostaria que minha esposa visse para nós, aqui 1 Samuel, capítulo 19, versículo 20. Em algumas pessoas, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele se manifestava com uma ação sobrenatural. Vamos ler algum versículo aqui para que você entenda como que era essa ação sobrenatural. 1 Samuel, capítulo de número 19, versículo 20, por exemplo. Vamos ver o que fala o texto. 1 Samuel 19 e o verso 20. Pode ler, minha esposa, por favor. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Muito bem, então o Espírito de Deus veio sobre essas pessoas, e assim que veio, eles profetizaram. Então nós não profetizamos se não for pelo Espírito de Deus. Qualquer ação que seja uma falsa profecia, vamos dizer assim, sem o Espírito de Deus, não é aquilo que Deus quer que a gente faça. Se venhamos profetizar, nós temos que profetizar pelo poder do Espírito de Deus. Então a verdadeira profecia, ela vem pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus, irmão, o que eu estou querendo dizer? Não vem a mentira, vem a verdade daquilo que Deus está falando acerca das coisas que Ele quer notificar a uma certa pessoa, a um determinado povo ou nação. Então, o Espírito de Deus, ele toma muitas vezes alguém que nós costumamos dizer que dá um lugar para ele, para profetizar no nome de Deus. Não é qualquer profecia. Nós temos que tomar muito cuidado, muito zelo com as coisas de Deus. Se tivermos que profetizar,
somente pelo Espírito de Deus. É possível nos dias de hoje? Sim, irmãos, é possível nos dias de hoje profetizar, porque Joel profetizou isso há mais de 800 anos atrás, antes de Cristo, e esse cumprimento se deu no dia do Pentecoste, onde está registrado esse vento impetuoso no livro de Atos dos Apóstolos. Ali começou-se a profetizar. Existiam profetas no Antigo Testamento, como aqui está falando na explicação, por isso que era condicionado a, por exemplo, profetas, a reis, a sacerdotes. O Espírito de Deus, ele se dirigia e limitava para poder falar com essas pessoas especificamente. E eu até arrisco em dizer que também os juízes, no tempo dos juízes, o Espírito de Deus também falava com os juízes, para poder decidir, trazer o juízo para o povo de Israel. Então, essas pessoas, somente a elas eram condicionado o Espírito de Deus no Antigo Testamento. Depois que houve esse Pentecoste, em que Joel profetizou muitos anos atrás, como nós falamos, aí sim, no livro de Atos dos Apóstolos, aí vem esse vento impetuoso, porque cumpriu-se a promessa que veio através de Jesus Cristo, que Jesus falou: vos deixarei o Consolador. Ele vai mostrar tudo o caminho. O Espírito Santo que está conosco hoje, nessa dispensação, ele faz com que a gente venha profetizar. Então, a partir do momento do Pentecoste, nós temos a capacidade da parte de Deus para profetizar, desde que seja a verdade e pelo Espírito de Deus. Então, isso não é limitado, até os dias de hoje ainda acontece, para que a gente venha trazer o que? A profecia, as coisas de Deus para a terra, para o mundo. Então, na nova aliança acontece o que? O derramamento do Espírito. Quando vem, por exemplo, o dia do Pentecoste, a partir daquele momento, as pessoas podem profetizar e o Espírito de Deus, assim como Joel falou, ele vem sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos filhos visões. Muito bem. Vamos para o tópico número 2, uma promessa com ação sobrenatural. O derramamento do Espírito vem acompanhado de manifestações visíveis e sobrenaturais. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. As profecias, sonhos e visões revelam a atuação do Deus vivo entre o seu povo. São experiências extraordinárias que servem de edificação espiritual. Elas indicam que a vida cheia do Espírito é ativa, dinâmica e sensível à voz de Deus. Onde o Espírito Santo é bem-vindo, o agir de Deus se manifesta com propósito e poder. Todo crente deve cultivar uma vida de comunhão e santidade a fim de ser um canal sensível para as manifestações dos dons do Espírito. Muito bem. Nessa lição aqui, irmãos, nós não vamos conseguir, por exemplo, trazer um estudo mais aprofundado sobre o Espírito Santo, porque para que a gente tenha um aprofundamento sobre o Espírito Santo, ou sobre a doutrina do Espírito Santo, nós temos que ir para um livro específico no campo da teologia para poder saber quais são os dons espirituais, para que servem. Mas, resumidamente aqui, o autor está nos trazendo que tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. Você, por exemplo, quando você vai trabalhar, você que trabalha, você vai com o objetivo de trazer o seu salário para a sua casa e você ter o seu alimento na sua mesa. Este é um objetivo, um propósito que você vai entender claramente. Ninguém trabalha para que chegue em casa e não tenha o que comer, não tenha o que beber, não tenha o seu sustento. Então tem um objetivo. Então as coisas de Deus, claramente também, ela tem objetivo. Ninguém profetiza no nome de Deus falsamente pelo Espírito de Deus. É o que eu estou querendo dizer. Existe um propósito. Deus não vai permitir que o Espírito de Deus use alguém para trazer uma mentira, para trazer uma falsa convicção, mas sim para trazer a verdade de Deus. Então existe um propósito
para ser usado por Deus para profetizar, para poder Deus mostrar um sonho para você. Às vezes um sonho pode ser um sonho simples, mas pode ser que um sonho que você teve pode ser algo que Deus esteja falando com você, porque Deus também fala que vai mostrar os sonhos, aqui diz a lição. Então procure entender os sonhos que muitas vezes você tem, para que você coloque também em oração e saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida. E também, se você tem visão, você tem que saber, orando ao Senhor, para quem você deve mostrar essa visão. Será que é só você mesmo que deve ser o responsável dessa visão para saber o que vai acontecer? Ou você precisa comunicar esta visão às outras pessoas? Por isso que nós temos que ter, irmãos, uma vida de oração com Deus, para saber as nossas atitudes, a quem devemos contar, a quem devemos falar, para que Deus nos dê esse discernimento para saber o que fazer. Nem todo mundo, muitas vezes, tem a necessidade de saber alguma coisa, uma visão, um sonho, mas algumas pessoas, talvez que estão relacionadas ou correlacionadas, poderão sim saber, ou deverão, melhor dizendo, saber daquilo que está sendo tratado, daquilo que Deus está querendo falar, porque somos cobrados também, senão falamos aquilo que é determinação de Deus. Lembra do profeta Jonas? Que Deus pediu para que ele profetizasse sobre a cidade de Nínive. Ele, de uma certa maneira, ele recuou, ele foi tentar ir para outro lugar, para Tarsis, só que os seus objetivos foram frustrados. O que aconteceu com ele? Ele acabou indo dentro das entranhas de um grande peixe. E aí, o propósito de Deus não deixou de ser cumprido. Então não adianta nós desobedecermos a Deus. Se Deus quer que a gente profetize, se Deus quer que a gente mostre algo por sonho ou por visão para alguém, então nós temos que fazer, porque o propósito de Deus, se Ele mostrou, é para que venha a ser cumprido, senão Ele não mostraria para mim e para você. Eu gostaria que você entendesse isso, porque nós temos um objetivo. A nossa vida aqui tem objetivo, tem propósito. E quando Deus fala conosco, irmãos, certamente Ele quer mostrar algo muito importante. Tá bom? Então, aqui nós vemos que as profecias, os sonhos e as visões que Deus revela para nós, o Senhor nosso Deus não é qualquer pessoa, que Deus revela para nós é para mostrar ao povo, para mostrar a alguém aquilo que Deus quer comunicar, quer falar conosco, quais serão as nossas futuras atitudes, às vezes a ser tomadas. São experiências que nós temos também, extraordinárias da parte de Deus, são experiências que o cristão, que o crente tem quando busca a Deus. Quando o crente busca a Deus, realmente ele terá sonho, ele terá visão. Agora, se a pessoa muitas vezes não busca a Deus, talvez ela não tenha isso. Pode até ser que Deus use alguém, o ímpio muitas vezes, para poder falar alguma coisa, para exortar alguém. Mas se for para falar a verdade de Deus, são casos excepcionais, porque existem as suas exceções, mas a maioria das vezes Deus vai tomar alguém que o serve, que está ali na posição de servo, de serva de Deus, para profetizar, para trazer algo da parte de Deus, tá bom? Então o Espírito Santo, ele é bem-vindo, né? O agir de Deus, ele manifesta com poder, porque é o poder que nós temos de nós profetizarmos, é um poder da parte de Deus. Quando você profetiza, você libera poder, porque a palavra de Deus é poder. O que você está profetizando, se for profecia da parte de Deus, não é de você mesmo, é de Deus, e tudo aquilo que vem de Deus transmite poder. E muitas vezes o poder de Deus, ele não é algo assim, talvez visivelmente. Muitas vezes você profetiza algo e no mundo que é o chamado sobrenatural, espiritual, as coisas estão acontecendo. Futuramente, vamos ver muitas vezes até as questões físicas, as questões visíveis nós vamos ver muitas vezes. Mas nem sempre no momento você não vai ver. Você pode ver, por exemplo, como o profeta Jeremias, entre outros profetas, ele profetizou e não tinha acontecido nada no momento. Mas o que aconteceu? Veio a espada, ou seja, a morte para muitos ali dos judeus. Então o que acontece, irmãos? A profetisa, ela tem o seu cumprimento. Então nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus, ele usa-nos para poder fazer a vontade de Deus, e a verdade, mais cedo ou mais tarde, ela virá a acontecer.
Vamos para o tópico de número 3, subtópico, né? Uma promessa para os últimos dias. Vou pedir para minha esposa fazer a leitura. A palavra profética aponta para um tempo específico. Naqueles dias derramarei o meu espírito. Na terminologia da antiga aliança, tais expressões referem-se à chegada do Messias e ao início dos eventos escatológicos. Pedro identifica o Pentecostes como cumprimento inicial, últimos dias. Eles começaram com a vinda do Messias, que juntamente com o Pai enviou o Espírito Santo. A descida do Espírito inaugurou a Igreja e prossegue sua atuação contínua na vida do crente, até o arrebatamento dos salvos. A profecia de Joel não se esgotou no Pentecostes, permanecendo vigente durante toda a dispensação da graça. A promessa é válida para todos os que creem em todos os tempos. Amém, irmãos. Muito bem, então. Aqui está falando que essa promessa, ela seria para os últimos dias, ou seja, os dias que também estamos vivendo. Essa promessa, como nós falamos aqui, iniciou-se no dia do Pentecostes e até hoje existe esse cumprimento desta promessa. Até hoje as pessoas profetizam. Alguns entendem que nos dias de hoje não existem profetas. Talvez algumas pessoas acreditam que não existe mais um profeta, como a Bíblia fala de profetas. A Bíblia também fala de profetisas, homens e mulheres, tá? Profetas e profetisas. Por exemplo, no livro do Atos dos Apóstolos, né, nós vamos ver uma profetisa ali. Áquila e, esqueci o nome da outra, tem profetisa sim. Enfim, existe a profecia que da parte de Deus, ela se cumpre automaticamente na vida das pessoas, e existem profecias que vai levar um certo período para se cumprir. Como nós falamos aqui, Joel profetizou mais de 800 anos atrás, antes de Cristo, e depois só que aconteceu. Existem profecias imediatas, não tem-se um tempo determinado, mas muitas dessas profecias bíblicas foram cumpridas após, por exemplo, a vinda de Jesus, o Messias. Então a palavra profética apontava, do Antigo Testamento, apontava especificamente para o dia que chegaria quem? O Messias. Começou a se cumprir muitas das promessas quando Jesus veio. O profeta Isaías, por exemplo, profetizou a vinda do Messias. Ele falou que ele não tinha parecer nem formosura, e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Isaías profetizou. Os fariseus, que quando estavam na época de Jesus não acreditavam que ele era o Messias, mas se você observar muito bem, todas as características do Messias se cumprem na pessoa de Jesus Cristo. Então as profecias do Antigo Testamento, elas se cumprem muitas vezes na chegada de Jesus. E temos que entender também que Jesus é o centro da Bíblia. Todas as coisas apontam para ele. E aí o Senhor Jesus permite que outra pessoa, né, ele faz com que ele anuncia outra pessoa para vir, para dar continuidade na obra que nós entendemos que o maior propósito dessa obra é a salvação eterna, a salvação da humanidade. Por isso que Deus nos criou e nos formou, para que venhamos ser salvos. Então tem essa pessoa que é quem? O Espírito Santo, que comunica conosco para que venhamos saber qual o caminho a ser seguido. E muitas vezes Deus vai nos tomar pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo irá nos tomar para poder profetizar. Tá? Muito bem. Pode ler, minha esposa, por favor? No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam.
E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo. Muito bem, então aqui nós vemos, filhas donzelas que profetizavam, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21 e o versículo 9. Então tinham mulheres que profetizavam. Muito bem, minha esposa aqui colocou um texto importante para que a gente possa falar que não existe somente profeta, tá? Também existe profetisa. A Bíblia também cita aqui no Novo Testamento. Existiam os profetas na Antiga Aliança ou no Antigo Testamento. Você vai ver Eliseu, você vai ver Isaías, você vai ver Ezequiel, Joel, que está citado aqui na lição, mas você também vai ver profecias no Novo Testamento e profetas e profetisas também no Novo Testamento. Hoje que nós falamos, né, que algumas pessoas entendem que não existem mais profetas nos dias de hoje, mas existem profecias sim no dia de hoje. Por quê? Porque a promessa ela não estava condicionada a somente o Antigo Testamento. Do Novo Testamento para frente haveria profecias. Então até os dias de hoje nós temos que falar para vocês que existem as profecias. Muito bem, então a promessa dos últimos dias é uma palavra que foi apontada para o derramamento de quem? Do Espírito. Joel fala sobre o derramamento do Espírito. E na Antiga Aliança, essa terminologia, ela se refere a o quê? A chegada do Messias, como nós falamos aqui, quando vem o início do quê? Dos eventos escatológicos. O que é o evento escatológico? Isaías 2:2, gostaria que minha esposa visse. Escatologia está relacionado ao fim dos tempos, ou o fim dos últimos dias. Então também essas profecias, elas falavam acerca da vinda de Jesus, o Messias, e do fim dos tempos, o que ainda não aconteceu para nós também nos dias de hoje, que ainda vai acontecer, que é a escatologia, o estudo do fim dos tempos. Isaías 2:2. E também nós temos Miqueias 4:1. Então nós vemos que eventos escatológicos foram profetizados, tá? Quero agradecer pela presença da minha mãe Isabel, né, que está aqui, né, assistindo a live, né, e você quem também está assistindo, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, tá? Isaías 2:2. Pode ler, por favor. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Então essa palavra que Isaías está profetizando aqui ainda não se cumpriu. Está falando que nos últimos dias se firmará um monte na casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e correrão a ele todas as nações. Quando acontecerá isso aí? Isso aí já é um estudo escatológico, não é uma lição aqui, mas vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Aí precisamos explicar para os irmãos o estudo da escatologia para entender melhor, mas isso aqui é para o acontecimento futuro. Então as profecias, elas eram profetizadas para mostrar quando viria o Messias, no Antigo Testamento, né? E também para falar sobre o fim dos tempos, dos acontecimentos dos últimos dias. Então vem o Messias, vem Jesus, juntamente com o Pai, que é o Filho, né? Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Essa ação conjunta da Trindade, ela toma o profeta Joel para poder falar acerca dos acontecimentos futuros. Então a descida do Espírito Santo, ela inaugurou a igreja. Muitos, como até mesmo o autor está trazendo aqui, acredita também que a igreja foi inaugurada no dia do Pentecoste, quando veio esse vento veemente e que ali as pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo de Deus, tá? Então a profecia que Joel profetizou ainda é válida para os dias de hoje. Podemos ser tomados em profecia, nós que acreditamos, confessamos a nossa fé em Cristo Jesus, Deus pode nos usar também desta maneira. Tópico de número 2 agora, irmãos, o cumprimento, poder para testemunhar. Vou pedir para minha esposa fazer a leitura.
O Espírito Santo veio com o poder do alto. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e seu derramamento no Pentecostes cumpre a promessa do Pai e a mediação do Filho. Antes de sua ascensão, Jesus assegurou aos discípulos que eles seriam revestidos de poder. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse revestimento significa vestir-se como uma armadura e aponta para uma capacitação sobrenatural e indispensável para testemunhar de Cristo. Esse poder não é apenas força para resistir ao pecado, mas também ousadia para anunciar o Evangelho, autoridade para operar milagres e sabedoria para edificar a igreja. Amém. Irmãos, hoje é comum alguém pregar o Evangelho para quem ainda não recebeu esta informação que são chamadas boas novas na Bíblia, né? Que é o Evangelho. Mas isso era muito novo quando Jesus havia explicado aos seus discípulos acerca do sinal, acerca do cumprimento da promessa do Espírito Santo. Porque os judeus, eles estavam com o Evangelho em suas mãos, assim como a palavra de Deus fala, eu vim para os seus, que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, ou seja, quem? Os judeus. Rejeitaram o próprio Messias, tanto que eles o crucificaram. Mas esta promessa não estava condicionada somente aos judeus. Por isso que vem a determinação pela palavra de Deus, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, a todas as nações. Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Isso nos diz a palavra de Deus. Então, este Evangelho, ele teria que ser levado aos quatro cantos da face da terra. Não sei de qual região que você assiste este vídeo, mas você pode entender que o Evangelho estava limitado ali aos judeus. Mas quando Jesus ele faz o cumprimento da promessa no dia do Pentecoste, isso foi uma coisa muito maravilhosa. Toda a carne teria a oportunidade, ou seja, toda pessoa na face da terra teria a oportunidade de receber o poder que vem de quem? De Deus, irmãos. O poder do alto, o poder do Espírito Santo. Não é qualquer poder. Não é um poder político, um poder público que alguém tem na face da terra, ou um poder particular. Não, mas é um poder do alto céus, o poder de Deus. Então não é algo simples, não é qualquer coisa que alguém esteja recebendo. É o poder do alto, o poder do Espírito Santo de Deus. Então aqui, esse poder que é cumprido no dia do Pentecoste, Jesus falou que cumpriria, que derramaria esse Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? Que o Espírito Santo estaria conosco. Ele fala que deixaria aqui o Consolador, né? Então o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, e no dia do Pentecoste, né, cumpre-se essa promessa que vem do Pai, e mediação pelo Filho, pelo Filho Jesus Cristo. E aí vem o Espírito Santo com um vento veemente. Aí o que acontece? Antes de Jesus subir, antes de ter a sua ascensão, ele ir para os céus, ele fala que isso aconteceu. E ele fala para os discípulos ficarem aonde? Em Jerusalém. Porque do alto viria um poder, porque vocês receberiam do alto um poder, que é Lucas 24 e versículo 49, que diz, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, significava que as pessoas, a igreja, vamos dizer assim, ela não tinha capacidade suficiente para pregar ao mundo. Era necessário ter o poder de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então, se eu e você hoje prega para alguém a palavra de Deus, nós pregamos pelo Espírito de Deus. Porque nós não pregamos a nossa palavra. Nós não pregamos uma palavra humana ou qualquer outra palavra.
Nós pregamos a palavra de Deus. Então, se você prega aquilo que provém de Deus, você está sendo usado pelo Espírito de Deus. Tá, muito bem. Então, a gente é revestido de poder. Esse poder, traduzido, ele vem com a palavra grega dínamos. Esse poder. Não sei se alguém já teve a oportunidade aqui, que está assistindo esse vídeo, do dínamo. O dínamo é algo que é uma coisa que ele vai criando uma certa força elétrica. Era usada muito nas bicicletas antigas. Talvez muitos não vão entender, porque era num tempo muito antigo. Colocava para acender aquele farolzinho da bicicleta. O pneu rodava e fazia uma fricção naquela peça de dínamo e aí acendia o farol da bicicleta. Ou seja, quando o Espírito Santo ele nos acende dentro de nós, é o poder desse dínamo, como se fosse esse poder desse dínamo, acende aquela luz em nós. Só que muitas vezes você não vai ver essa luz com seus olhos carnais, irmãos. Você vai ver essa luz pelo poder do Espírito de Deus. Pode ver que os espíritos malignos, quando você expulsa um demônio, ou quando alguém expulsou algum demônio, eles não conseguem olhar para você. Por quê? Porque você tem uma luz, que é a luz do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que você profetiza, que você expulsa demônio, mas não é você. É o poder que Deus colocou em você. É o poder do Espírito Santo. Quando Paulo fala que nós somos vasos de barro, aqueles que são considerados vasos de honra, vamos dizer assim, que Paulo fala, é porque tem dentro daqueles que são vasos de honra algo maravilhoso, precioso, que é o Espírito Santo de Deus. Então nós somos vasos usados pelo Espírito Santo de Deus para falar em nome de Deus aquilo que é a verdade, como eu estou dizendo. Tem pessoas que falam a mentira, irmãos? Infelizmente tem. Pessoas que usam de engano para falar a mentira e não estão sendo usados pelo Espírito de Deus. Estão sendo usados por outro Espírito, que não é o Espírito de Deus, o Espírito maligno. Infelizmente tem pessoas que profetizam, ou seja, profetadas, que nós dizemos, coisas erradas, coisas mentirosas. Existem, nós temos que tomar cuidado, ter cautela com esses tipos de profecia. Mas nós colocamos em oração a Deus para saber qual que é a verdade que Deus tem para nós. Tá bom? Tópico de número 2, né? Os sinais da descida do Espírito Santo. Aqui. Atos registra 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo: o som como de um vento veemente e impetuoso, e as línguas repartidas como de fogo. O vento e o fogo enfatizam a grandeza da ocasião e são sinais audíveis visíveis da chegada do Espírito. O som como de um vento simboliza a presença criadora de Deus. As línguas como de fogo são sinais de purificação e consagração, essenciais, particulares, não repetiram posteriormente no batismo do Espírito Santo subsequente, pois se tratava de um evento solene e único. Ali no Pentecostes, a igreja revelada como corpo de Cristo foi inaugurada e marcada com esses sinais de forma visível e poderosa. Muito bem, irmãos. Aqui nós estamos falando sobre os sinais dessa descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus ele vem no Pentecoste, ele vem como um vento, como um som, né? Como de um vento veemente, ou seja, o barulho veio, né? Quando você ouve o vento, você vê um barulho do vento. Quando o vento é um vento forte, por exemplo, você ouve aquele barulho do vento. Veemente e impetuoso. Atos 2:2. E também tinha línguas repartidas como de fogo. Essas línguas que nós falamos, que são línguas repartidas como de fogo, você vai ver em outras passagens da Bíblia, como línguas de fogo, como línguas de anjos, ou línguas estranhas. Essas línguas repartidas como de fogo, que é o batismo no Espírito Santo. A pessoa muitas vezes fala uma língua
que ela não entende. Eu quero refutar aqui algo acerca de alguns entendimentos. O que eu quero refutar? Que aqui não está falando que a pessoa deve ser uma pessoa poliglota. O que é uma pessoa poliglota? Que fala diversas línguas estrangeiras. Por exemplo, espanhol, o inglês, o português, o alemão e outras mais. Não é isso que está falando aqui, tá? As pessoas condicionam o poder do Espírito Santo quando alguém fala várias línguas, e não o falar de línguas que são chamadas línguas estranhas, que quando a pessoa ela é tomada pelo Espírito, ela fala uma língua que ela não entende. Nós chamamos da língua do céu, da língua dos anjos. Então eu acredito que existe o poder da pessoa falar em línguas estranhas também. Se você não acredita, tudo bem, você tem o seu posicionamento, você tem a sua forma de teologia, de pensamento, mas nós acreditamos que existe o poder do Espírito Santo para falar em línguas estranhas também. Então, o dia do Pentecoste, por que eu estou falando isso? Estou refutando. Porque no dia do Pentecoste, quando veio esse vento veemente, as pessoas que estavam ali falavam, cada uma na sua língua, mas quando a outra pessoa, que era pessoa de uma outra nação, por exemplo, ela ouvia aquela pessoa, ela falava: eu estou entendendo o que você está falando. Como eu estou entendendo o que você está falando, sendo que você não entende a minha linguagem? Porque foi um poder sobrenatural do Espírito de Deus. É possível fazer isso hoje, irmãos? Não podemos limitar o poder do Espírito Santo de Deus. Se Ele quiser fazer hoje, Ele pode fazer sim. Mas até então nós temos apenas este marco visível, em que muitas pessoas estavam no mesmo lugar, vendo as línguas sendo traduzidas, vamos dizer assim, um pelos outros. Todo mundo estava entendendo o que o outro estava falando. Isso foi um poder pelo Espírito de Deus. E quando que aconteceu a confusão das línguas? Você vai lembrar, talvez, alguns de vocês, que aconteceu lá na Torre de Babel. Então eu entendo aqui que Deus não queria que o homem falasse muitas vezes vários dialetos ou várias línguas, mas que falasse somente a mesma linguagem. Mas por desobediência, por pecado, Deus fez aquilo que aconteceu na Torre de Babel. E aí muitos às vezes não se entendem. Por quê? Porque não tem o mesmo espírito de unidade. Porque ali na Torre de Babel você vai entender a ignorância, o orgulho, a soberba do ser humano, e por isso são confundidas as línguas. Mas um dia eu acredito, pela fé, que todos nós entenderemos tudo aquilo que cada um vai falar, porque será uma obra do Espírito de Deus. Assim como Ele fez no dia do Pentecoste, creio que Ele também fará conosco no fim dos tempos. Não é falado isso aí, mas foi um sinal marcante, muito maravilhoso, que as pessoas entendiam umas às outras, mesmo sendo pessoas estrangeiras, uma entendia a outra que estava falando, mas o poder do Espírito de Deus não é somente limitado para que a pessoa entenda ou interprete uma língua estrangeira, mas sim que ela entenda e interprete línguas de anjos, a língua que é a língua estranha que nós falamos, ou, como alguns sabem, é a glossolalia, que é línguas repartidas como de fogo. Então aqui, nesse tópico, nós entendemos que veio o vento e veio o fogo, como línguas de fogo. Duas palavras que elas enfatizam que a grandeza dos sinais audíveis, ou seja, audíveis, e visíveis no sentido de que as pessoas olhavam umas às outras. Não que a pessoa via o som ou que ela via o vento. Ou o fogo, ela via o fogo, não, ela não via com os olhos carnais, que eu quero dizer, o fogo e o vento, não, porque o vento você não vê, o vento você sente ou você ouve. Então era audível, né? Era perceptível que vinha um vento diferente, era o vento que o Espírito Santo de Deus estava trazendo no dia do Pentecoste. Então estava visível pelo fato das pessoas falarem a língua que muitas vezes não era dela, e ela entendia a língua do outro também. Então, algo visível que aconteceu. As pessoas falavam línguas como repartidas de fogo. Diz aqui a palavra de Deus. Então, a língua de fogo é um sinal de purificação e de consagração. Ou seja, Deus estava purificando as pessoas. Lembra quando Isaías fala
que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo que tinha impuros lábios. Lá em Isaías 6 você vai ver essa passagem. Quando Isaías estava se referindo a isso, Jesus vem e pega uma tenaz, faz com que um daqueles anjos que estavam ali, acho que se não me engano, dos serafins, traz uma tenaz e purifica os lábios de Isaías. Quer dizer, os nossos lábios não eram purificados, mas pelo Espírito Santo eles passaram a ser purificados. Ou seja, como você reconhece que Deus, Pai Todo-Poderoso, enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer e você confessa os seus pecados, automaticamente você recebe o Espírito Santo e seus lábios são purificados, assim como o profeta Isaías, para profetizar e falar no nome de Deus a verdade de Deus. Amém? Vamos para o tópico, subtópico 3, a evidência do revestimento de poder. O revestimento de poder veio com um sinal específico. Falar em outras línguas, em Atos, o falar em línguas está explícito em 3 registros. O implícito em outras 2 ocasiões. Dessa forma biblicamente, o falar em outras línguas é sempre a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Essa evidência difere o dom espiritual de variedades de línguas. Este último dom requer interpretação para a edificação da igreja. Porém, o falar línguas, como batismo ou renovação, não requer interpretação. Na experiência da salvação em Cristo, todo crente é selado com o Espírito. Porém, no batismo no Espírito Santo, todo crente é revestido de poder. Amém, irmãos. Então, existe aqui uma forma de abordagem do autor acerca desse revestimento de poder. Gostaria que minha esposa visse em Atos 2 e 4 primeiro, né? Aqui ele fala que o revestimento de poder ele veio de um sinal específico. Nesse livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, que nós acabamos de citar, veio deste sinal específico e veio esse revestimento, ou seja, nós não tínhamos esse revestimento de poder. Não nós, mas os discípulos na época, né? Não tinham o revestimento de poder, né? Gostaria de agradecer pela presença do Júnior, da Jamile, que está aqui assistindo, que Deus possa abençoar a vida de vocês, desse casal, da família também, em nome de Jesus, tá bom? Então aqui está falando que o revestimento de poder, ele veio especificamente ali, Atos 2 e 4. Pode ler para o nosso favor. 2 e 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então o Espírito Santo concedia que eles falassem essas línguas. Então foi algo que veio pelo Espírito Santo de Deus. Então esse marco histórico da igreja, vamos dizer assim, foi naquele momento que veio esse revestimento do poder. Aí aqui está falando a respeito do falar em línguas, está registrado em algumas passagens. Atos 2, do 1 ao 4, que nós lemos aqui, esse falar em línguas. Temos também esse registro em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44, 6 ou 46, Atos 10, vamos ver aí, Atos 10. E ele também acontece em outras ocasiões, esse falar em línguas. Porque esse falar em línguas não é somente falar em línguas estrangeiras, não. Atos, capítulo de número 10, versículo 46. Verso 46, isso. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. A língua era para que magnificar a Deus. Ó, o versículo 45 aqui diz assim: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios. Ou seja, eu e você, muitos de nós somos gentios, somos de outra nação. Aí ele fala aqui, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Que língua que era essa? Essa língua não era uma língua de um país, de outra nação. Era uma língua diferente de qualquer outra nação. Isso que eu estou querendo dizer para vocês. Era glossolália.
É a línguas repartidas como os de fogo, ou línguas dos anjos, ou a língua celestial, como alguns entendem, que você na verdade não sabe o que está sendo falado. Então esse é o derramamento de poder, o revestimento de poder do Espírito Santo. Essa pessoa, após receber esse revestimento de poder, ela recebe uma purificação pelo poder desse revestimento do Espírito Santo. Então, de uma forma biblicamente, falar em outras línguas é sempre evidência física. É uma evidência física que você recebeu o Espírito Santo na sua vida. Então, se você ainda não fala em línguas, você que é um crente, um cristão, busque de Deus essa oportunidade de você falar em línguas. Que você, buscando, você vai ter essa condição. Deus te capacitará para falar em línguas. Uma língua que você não conhece. Uma língua, e essa língua que você não conhece, que nós estamos falando que é a língua estranha, ela serve para edificação pessoal, tá? Gostaria que você entendesse isso. Edificação pessoal. Existe, por exemplo, um dos dons espirituais, como eu falei que nós não vamos aprofundar, mas aqui também está falando a lição, sobre o dom de variedades de línguas. Tem pessoas que têm este dom, variedades de línguas. Mas há a necessidade de alguém interpretar essas línguas quando essa pessoa tem esse dom de variedade de línguas. Paulo fala, em 1 Coríntios 14, 27 e 28. Então, esse falar em línguas, de variedades de línguas, são línguas que devem ser interpretadas para a edificação de todos da igreja. A edificação pessoal é você falar em línguas estranhas e você edifica a si mesmo. Você edifica a sua fé em Cristo. Mas para edificação geral, alguém precisa interpretar essa língua e traduzir aquela, vamos dizer assim, aquilo que talvez seria uma profecia, aquilo que aquela língua que aquela pessoa naquele momento está falando não entende, mas que existe um intérprete, que pelo Espírito de Deus também vai interpretá-la e traduzir a igreja de Cristo. Então, Atos, ou 1 Coríntios 14, versículo 27 e versículo 28. Tá. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Vamos para o tópico número 3, né? A continuidade do derramamento do Espírito. Eu peço perdão aos irmãos que nós estamos aqui um pouco ar livre, né? E às vezes você vai ouvir alguns barulhos, tá bom? Então, a continuidade do derramamento do Espírito. Antes nós vamos ler aqui em 1 Coríntios 14, versículo 27 e versículo 28. Pode ler, minha esposa. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Muito bem. Paulo está falando da decência e da ordem no culto. Não é toda hora que a gente tem que ficar profetizando e não é toda hora que a gente tem que ficar falando em línguas. Existe o seu tempo, existe o seu momento. Porque uma pessoa que vem, principalmente uma pessoa que é nova convertida ao Evangelho, ela não vai entender. Ela não vai saber o que está acontecendo no culto. E o culto precisa ter também o ensinamento da palavra. Ordem, precisa ter ordem, precisa ter decência e ordem, né? O culto precisa ter ordem. Uma vez uma pessoa me disse que quando ela foi no culto, existia só pessoas falando em línguas. Ela não entendia nada, ela pegou e foi embora da igreja. Que ela estava ali, vendo aquelas pessoas falando aquela língua estranha. Porque a língua estranha, como a própria palavra de Deus fala, é para edificação pessoal. O próprio Paulo fala isso. O apóstolo Paulo fala. Mas nós temos que tomar cuidado, porque se tiver essa variedade de línguas no momento do culto, precisa ter um intérprete. Ou então essa pessoa, ela profetiza, ou ela melhor, profetiza não, ela fala em línguas, ali é ela e Deus, para que o Senhor receba. Não para que todos fiquem vendo ela falar. É bonito e maravilhoso falarmos em línguas, sim, mas não a ponto de nós atrapalharmos o andamento do culto. Não podemos atrapalhar o andamento do culto, porque o culto ele tem que ser ordeiro, irmãos. Ele precisa ter o seu tempo da profecia, o momento da palavra, o momento do louvor a Deus, do cânticos, e tudo tem que ser ordenado. Isso que Paulo está falando.
Tópico 3, a continuidade do derramamento do Espírito. Subtópico 1, tópico 3. Diz assim: a extensão da promessa do Espírito. Então, minha esposa. Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo nas águas, e lhe assegura: recebereis o dom do Espírito Santo. Essa frase precisa ser entendida à luz do seu contexto. O dom do Espírito refere-se ao cumprimento da profecia de Joel e à promessa de Jesus a respeito do revestimento de poder. Esse dom não ficou restrito aos pentecostes, mas é estendido aos crentes de todas as épocas, a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Na casa de Cornélio, a regeneração ocorreu pela fé em Cristo, e o batismo no Espírito Santo precedeu o batismo em águas. Em Samaria e Éfeso foi derramado após a conversão. Esse revestimento de poder é algo distinto do novo nascimento. Muito bem, o derramamento do poder é diferente, ou seja, é distinto do novo nascimento. Quando você reconhece Cristo, o Senhor Jesus, como o seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, você tem um novo nascimento, que você confessa não somente com a sua boca, mas com o seu coração, que você crê, você se arrepende dos seus pecados e vem para Jesus. Resumidamente, essa é a chamada conversão que nós dizemos. Você se converte dos maus caminhos para vir para Jesus. Você decide ter uma caminhada com Jesus. Ali você tem um novo nascimento. Mas você pode, assim que tiver esse novo nascimento, ter a oportunidade de receber o revestimento do poder do Espírito Santo de Deus. E automaticamente, quando você recebe o revestimento do poder do Espírito Santo, você poderá falar em línguas. Por que eu estou falando poderá falar em línguas? Porque você recebe o Espírito Santo de Deus quando você toma a sua atitude de conversão, mas você pode falar naquele momento em línguas e você pode falar em outro momento também. Por isso que pode acontecer a pessoa ser automaticamente batizada no Espírito Santo, ou às vezes não. Alguns são batizados no Espírito Santo, talvez no seu batismo. Batismo nas águas que eu estou dizendo agora. Ali, às vezes, a pessoa ela é batizada também no Espírito Santo. Ela fala em outras línguas, às vezes. Ou em outro momento, né? Tenha certeza que Deus irá respeitar a você, né? Deus ele respeita a sua intimidade com Ele, né? Se você quiser buscar mais intimidade com Deus, Ele vai derramar mais do Espírito Santo, do teu Espírito Santo sobre a sua vida. Se você quiser um pouco menos de intimidade, talvez não vai ser derramada tão assim, da forma como você quer, né? Então Deus ele vai respeitar aquilo que é o seu desejo, o seu coração. Você às vezes quer ser cheio do Espírito Santo, então Deus ele vai te encher. Às vezes fala, não, eu quero aprender um pouco mais. Então Deus ele vai respeitar o seu comportamento, a sua atitude para com o Senhor, para com a palavra de Deus, tá bom? Então aqui a extensão da promessa, né, do Espírito Santo, ela vem falar para nós que Pedro ele exorta as pessoas lá ao arrependimento, né, ao batismo das águas, né, primeiro, mas só que depois ele fala, recebam o Espírito Santo. As pessoas elas se arrependeram pelo batismo de Jesus, elas se arrependeram, foram, vamos dizer assim, já salvas, né, e depois elas recebem outro batismo, que é o batismo no Espírito Santo. Então tem dois batismos aqui, o batismo nas águas, que era feito no começo por João Batista, depois os apóstolos continuaram fazendo o batismo nas águas, mas quando veio a promessa do derramar do Espírito Santo a partir daquele momento dos Atos dos Apóstolos, aí os apóstolos receberam a autoridade de pregar o Evangelho, eles poderiam falar para as pessoas, recebam o batismo no Espírito Santo. E as pessoas eram batizadas no Espírito Santo e falavam em línguas como de fogo, ou a glossolalia, ou línguas estranhas. Muito bem. Esse dom ele não ficou restrito no Pentecoste, ele continua até os dias de hoje. Tá? Aqui está dizendo em Atos capítulo 2, 39, diz, a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe. Por isso que qualquer nação que você esteja, você tem essa oportunidade. Não é limitado somente aos judeus a profetizar e falar em línguas estranhas.
mas a toda pessoa. Os gentios também está condicionado. Quem são os gentios? Os demais povos que não são pessoas da linhagem dos judeus, mas são pessoas de outras nações. Também tem essa oportunidade de receber este revestimento de poder. Tá bom? Vamos para o subtópico número 2. O Espírito opera com diversidade e unidade. Paulo ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O termo diversidade aponta para a variedade de dons, operações e ministérios. A Trindade inteira participa. O Espírito distribui os dons, o Filho dirige os ministérios e o Pai opera os resultados. Essa pluralidade indica que a riqueza da igreja, os salvos, recebem dons específicos visando a edificação dos crentes, de modo que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito. E o fruto do Espírito com os dons espirituais é a sua evidência contínua. Tudo resulta em uma igreja cheia de poder e unidade, ligada a Cristo, o cabeça da igreja. Então, irmãos, aqui nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus, ele que opera essa diversidade e essa unidade. Por que diversidade e por que unidade? Tá, vamos para a diversidade primeiro. Paulo ele fala que existe vários dons do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, Paulo fala isso. Existem vários dons espirituais. Quando a pessoa ela se converte ao Senhor Jesus, automaticamente ela tem a oportunidade de ser batizada no Espírito Santo de Deus. Ela recebe o poder, o revestimento pelo Espírito Santo de Deus e ela tem a oportunidade de falar em outras línguas, línguas de fogo, como diz aqui a própria palavra de Deus. E ela tem a oportunidade de também profetizar, como nós falamos no começo dessa lição. Agora, o profetizar faz parte de um dos dons do Espírito Santo de Deus, o dom de profecia. Mas o dom de profecia, isso não quer dizer que a pessoa que profetiza, muitas vezes, ela tem o dom de profecia. Você sabia disso? Às vezes Deus toma aquela pessoa naquele momento e ela profetiza. Mas quando a pessoa ela tem o dom de profecia, ela tem a convicção de que ela é um profeta de Deus. E que muitos hoje refutam que não existe mais profeta nos dias de hoje, mas existem profecias. Então o dom de profecia hoje, se você observar, ele é um dom que tem sido escasso. O dom de profecia hoje, você talvez vai falar, hoje não existe profeta. Muitos entendem assim. Mas existe o dom de profecia na Bíblia, sim. Esse dom de profecia é um dom sobrenatural, ou seja, é algo que não provém somente da carne, uma coisa natural, uma coisa humana, mas é uma coisa que vem, é algo que vem pelo Espírito de Deus. Assim como o dom de curar, existe o dom de falar em línguas, de variedades de línguas, melhor dizendo, e o dom de interpretação de línguas. Existem outros dons, os dons de ministérios, de poder ensinar a palavra de Deus, existe esse dom, mas este dom que está falando nesses dons do Espírito Santo, essa diversidade de dons, é para edificação da igreja, não é para ser usado para edificação pessoal, tá? Gostaria que vocês entendessem que este dom ele é feito para poder edificar a igreja de Cristo Jesus. Então todos aqueles que desejam profetizar, todos aqueles que desejam orar para que Deus possa curar, o Espírito de Deus pode, ele não deve, tá? Ele pode conceder a algum de nós para ser usado, para dom de cura, dom de profecia, a dom de ter variedade de língua, a dom de interpretação de língua, para que seja útil para a igreja de Cristo, ela crescer na face da terra. Então essa é a diversidade que está falando aqui na lição. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Pode ler, minha esposa, por favor. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios,
mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito é a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os Espíritos. Muito bem. Aqui está trazendo outros dons, né? Desculpa, como eu falei para os irmãos, porque existem sons externos aqui, tá bom? Mas enfim, nós estamos falando aqui sobre os dons espirituais, irmãos. E os dons espirituais, alguns que Paulo fala, sabedoria, ciência, ele fala também sobre o dom da fé. E esse dom espiritual da fé é diferente da fé comum, tá? Não é a pessoa ter fé, é um dom mais do que isso. O dom da pessoa ter fé é um dom além daquilo que é a fé natural, é uma fé sobrenatural, tá bom? E outros dons. Aqui existem alguns dons nessa passagem que a esposa trouxe, que na verdade é um outro ensinamento bíblico, os dons do Espírito Santo. Então essa é a diversidade que traz a Bíblia Sagrada do Espírito Santo, a diversidade dos dons espirituais. E existe também a unidade. O que é a unidade? É nós falarmos a mesma língua. O que significa a unidade? É quando eu e minha esposa concordamos aquilo que Deus quer fazer. Deus quer fazer algo. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles determinam fazer algo na nossa vida, aqui em Atos, 1 Coríntios 12, 4, 5 e 6, como foi lido aqui, ó, o 4. E primeira coisa que acontece aqui, o Espírito distribui, ou seja, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito, quem que é o Espírito aqui? O Espírito Santo. O Espírito é o mesmo. O Espírito, ele distribui os dons. No versículo 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quem que é o Senhor aqui? Jesus. Ou seja, o Filho dirige esses ministérios. E quem que opera? E aí vem o versículo 6, que vai falar sobre Deus Pai, né? E há diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então você vai ver a Trindade também na execução dos dons espirituais, tá bom? Nós vamos agora para... E concluindo aqui a unidade, é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles concordam em si em uma realização de obra. Isso é unidade. É concordar aquilo que Deus quer que a gente faça. A igreja precisa ter esse espírito de unidade, não ficar um discordando do outro. Se há algo da parte de Deus para ser feito, para ser realizado, a igreja precisa concordar. E essa concordância mútua entre todas as pessoas chama-se unidade, tá bom? Nós vamos para o tópico de número 3 agora, para encerrar a lição. Os dons não são para ostentação pessoal, mas para o serviço do reino, edificação da igreja e glorificação de Cristo. O Espírito os distribuiu com propósito, para que for útil, e os reparte soberanamente a cada um como quer. Os dons são graças espirituais concedidas e controladas pelo Espírito. A finalidade específica dos dons nos protege de dois perigos espirituais: a soberba, que transforma o dom em motivo de vanglória, e a negligência, que enterra o dom e impede seu uso. Portanto, cada crente é chamado a exercitar o dom que recebeu com humildade, disponibilidade para servir com amor, zelo e temor ao Senhor. Amém. Então, concluindo, irmãos, nós entendemos que o Espírito Santo, ele distribui os dons para determinados propósitos. Ele não distribui para que a pessoa ela tenha algo, um proveito pessoal. Não é para que a pessoa ela se vanglorie, para que ela venha se ostentar. Agora eu tenho o dom, o poder do Espírito Santo. No próprio livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver um homem que era um encantador.
chamado Simão. Esse encantador via que Deus usava os apóstolos para curar pessoas, para poder fazer essa pessoa ter o próprio revestimento de poder pelo Espírito Santo. Deus usava os apóstolos pelo Espírito de Deus. E esse tal Simão, não é o Simão que nós conhecemos o apóstolo, era um outro Simão, ele queria pôr dinheiro, assim, dar esse dom para mim. Ele queria pôr dinheiro, ser como os apóstolos. E aí Pedro fala para ele, o seu dinheiro seja para a perdição. Por quê? Porque as coisas de Deus você não se compra. Você não compra as coisas de Deus. Os dons espirituais não se compram. Por quê, irmãos? Porque a própria palavra de Deus em Ageu fala que Deus é o dono do ouro e da prata. Para que ele vai querer recompensa se ele já tem tudo? Ele é o dono de todas as coisas. Então, se ele deu o Espírito Santo para você e os dons espirituais, um dom ou mais dons a você, é para que seja útil para a obra de Deus. Não é para ostentar, não é para se vangloriar, não é para querer ser melhor, mas você ou eu somos apenas um instrumento nas mãos de Deus para fazer a ordem determinada pelo poder do Espírito de Deus. Então o Espírito ele distribui com propósito, para aquilo que for útil. 1 Coríntios 12, 7, para que for útil, não aquilo que for inútil, não aquilo que não vai ter edificação pessoal, não vai ter edificação da igreja. Não é edificação pessoal, sim edificação da igreja, tá bom? E os reparte a cada um como quer, né? O que eu quero dizer? Por exemplo, uma pessoa tem o dom de cura, às vezes ela está enferma, mas ela ora por alguém e aquela pessoa é curada. Porque às vezes não é para que ela receba aquela cura, talvez naquele momento, pode ser que ela receba a cura depois, mas se ela tem o dom, ela não pode negligenciar. Se ela tem que orar por alguém para que a pessoa seja curada, ela deve, ela não pode, ela deve. Por quê? Porque ela é um servo de Deus, ela deve obedecer. Assim como Paulo fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se é Cristo que determina o que você tem que fazer, você não tem vida própria. Você é um servo, uma serva de Deus e deve obedecer o chamado de Deus. Ah, mas eu sou um escravo com correntes, Deus é um carrasco sobre a minha vida? De maneira nenhuma. Deus é o melhor de todos os senhores e Ele sabe aquilo que é o melhor para você. Aquilo que vai te trazer vitória está nas mãos dele. Então obedeça o chamado, obedeça aquilo que Deus colocou na sua vida. Se você tiver que usar os dons espirituais que Deus te deu, use, não negligencie. Então, a finalidade específica desse dom é para que a gente venha a ser protegido da soberba, né? Muitas vezes o homem se torna uma pessoa soberba por ter um dom espiritual, por ter outros dons espirituais, e às vezes profetizam no nome de Deus, só que na verdade é uma pessoa que está usando aquilo que é o dom dela para ter um proveito próprio. Isso é muito errado, irmãos. Isso não se pode fazer. Não é conforme a palavra de Deus diz, mas tem que ser uma pessoa humilde e vem usar para glorificar aquele que está no céu, o Senhor Deus que está no céu. Então, nós temos que ser impedidos de ser usado esse dom dessa maneira. E outra coisa é quando a pessoa ela tem o dom e o que ela faz? Ela não faz, ela negligencia, ela não deseja. Eu não sei se eu profetizo, porque Deus falou comigo para profetizar, mas eu não sei se eu profetizo. Então, essa pessoa que tem esse dom, ela sabe o que Deus falou com ela, e é para ela profetizar, e ela não profetiza, ela estará pecando diante do Senhor, porque Deus quer que ela profetize. Se ela é uma pessoa que ela tem um dom de cura para curar, então que Deus possa usá-la para curar. Não negligencie, não enterre o seu talento, tá bom? Nós estamos encerrando, tá? Aqui nesse momento essa lição maravilhosa. Você tem a oportunidade depois, caso você queira ver esse vídeo novamente, caso você queira assistir esse vídeo pelo canal Entendimento da Bíblia, que é o canal do YouTube, fique à vontade, lá no canal do YouTube Entendimento da Bíblia tem também os outros ensinamentos bíblicos. Vou deixar para minha esposa fazer aqui as considerações finais. Agradecer a Deus por essa oportunidade, né, que o Senhor nos dá de cada dia aprender a palavra de Deus, e que Deus possa abençoar a vida de cada um que assiste, né, essa live, que busca também, né, em conhecer mais de Deus, em aprender mais a sua palavra, porque nós conhecendo a Deus, irmãos, nós só temos a ganhar.
Amém. Irmãos, então nós queremos agradecer a presença de vocês. Está no final aí o comentário do Júnior, da Jamile. Tá? Mais uma vez estendemos a paz do Senhor Jesus a vocês, que Deus possa abençoar eu, o Leonardo, minha esposa Adriele, estamos aqui agradecendo pela presença de vocês. Caso vocês queiram vir aqui, serão bem-vindos. Né? Nas quartas-feiras, às 19h30, nós temos culto. Nós temos a escola bíblica como hoje, né? Às 9 horas da manhã também. Se quiser, a gente pode mandar para vocês no privado, tá? Todos vocês que estão assistindo aí a live, para que você queira comparecer, se você sentir, você e sua família serão muito bem-vindos de estar aqui conosco, também cultuando nas quarta-feiras ou no ensino bíblico no domingo. Nós vamos encerrar essa transmissão, tá bom? Deus possa abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus.